Esse vídeo foi criado para pessoas que, como eu, passaram por essa situação do vídeo. Ele não será um vídeo longo por respeito a vocês, mas trará clareza e cura. Obrigado, curta e compartilhe o vídeo. Existe algo em você que não encaixa. Não importa o quanto você tente organizar sua vida. Sempre aparece uma sensação estranha, como se tivesse algo errado, mas você não consegue apontar exatamente o que. Você funciona, você trabalha, se relaciona, cumpre suas responsabilidades, mas internamente existe um ruído constante. Uma dúvida silenciosa sobre si mesmo. Por que eu me sinto assim? Por que isso sempre acontece comigo? E o mais estranho, você não lembra de nenhum grande trauma. Nada extremo, nada óbvio. E isto te confunde ainda mais, porque parece que não existe motivo. Mas o efeito está ali, e aqui está a primeira quebra. Nem todo dano emocional vem de algo visível. Às vezes, vem do que faltou. Faltou validação. Faltou presença emocional. Faltou alguém que soubesse lidar com você. E isso cria algo invisível, mas extremamente poderoso. Padrões. E esses padrões estão dirigindo sua vida agora, sem você perceber. E o mais perigoso? Prazer, meu nome é Fael e vou te falar a verdade. Quando pensamos em problemas familiares, a mente vai direto para extremos. Abuso, violência, negligência evidente. Mas existe uma categoria muito mais comum e muito mais difícil de identificar. Imaturidade emocional. E aqui está o problema. Ela não parece um problema, porque externamente tudo parece normal. Seu pai estava presente, talvez trabalhasse, talvez sustentasse a casa, talvez até demonstrasse cuidado, do jeito dele. Mas emocionalmente, algo não encaixava. Não havia profundidade, não havia escuta real, não havia validação, e você não sabia nomear isso. Então fez o que qualquer criança faz. Se adaptou. E essa adaptação virou estrutura interna. Agora pensa nisso com calma. Você construiu sua personalidade baseado em como teve que sobreviver emocionalmente, e não em quem você realmente é. E isso explica algo que vamos aprofundar mais à frente. Por que você sente que está sempre atuando, em vez de simplesmente ser? Mas antes de chegar nisso, você precisa entender um ponto ainda mais profundo. O que molda você não são apenas eventos, são padrões repetidos. O que aconteceu uma vez, marca. Mas o que aconteceu todos os dias, define. E segundo Carl Jung, tudo que não é processado conscientemente se torna parte do inconsciente. E o inconsciente não fica parado. Ele atua, ele influencia suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de interpretar o mundo. E o problema é, você não percebe isso acontecendo. Você apenas sente os efeitos. Insegurança sem motivo claro. Dificuldade de confiar, reações desproporcionais, sensação de inadequação. E tudo isso parece seu. Mas não é totalmente seu. É aprendido, internalizado, automatizado. Enquanto isso não se torna consciente, você continua repetindo, mesmo sem querer. Isso nos leva ao primeiro sinal real. Você sente algo e imediatamente questiona. Não porque analisou profundamente, mas porque não confia. Será que estou exagerando? Isso faz sentido mesmo. Talvez eu esteja sendo sensível demais. Isso não é racionalidade, é condicionamento. Se na sua infância, seus sentimentos foram ignorados ou invalidados, seu cérebro aprendeu algo muito específico, sentir não é seguro. Então hoje, você tenta compensar isso com lógica, mas isso cria um efeito colateral, desconexão interna. Você pensa demais e sente de menos. E isso vai afetar algo importante, que aparece no próximo sinal. Existe algo estranho, na forma como você reage às pessoas. Você se preocupa demais. Sente que precisa resolver o que o outro está sentindo. Se alguém está mal, você sente que precisa consertar. Se alguém se afasta, você assume que fez algo errado. E isso acontece automaticamente, sem análise, sem lógica. Apenas reação. Isso não é empatia saudável. É sobrecarga emocional aprendida. Em algum momento da sua infância, você percebeu algo. O ambiente emocional não era estável. Talvez seu pai mudava de humor, talvez reagia com irritação, talvez ficava distante sem explicação. E você, como criança, tentou entender, tentou prever, tentou evitar conflito. E isso criou um padrão. Eu preciso manter o ambiente emocional sob controle, mas isso tem um custo. Hoje, você não sabe onde termina o outro e onde começa você. E isso prepara o terreno para o próximo sinal. Você aprendeu a se ajustar, a ler o ambiente, a mudar seu comportamento. Para evitar rejeição, isso funcionou na infância, mas hoje, isso se disfarça de algo perigoso. Você chama isso de amor. Você se molda para caber. Evita dizer o que realmente pensa.
suprime necessidades, aceita menos do que deveria. Tudo para manter conexão, mas isso não é conexão, é sobrevivência emocional. E isso cria um padrão silencioso. Você se perde para não ser abandonado. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Você evita conflito, não por estratégia, mas por medo. Medo de perder, medo de afastar, medo de ser rejeitado. E isso faz você aceitar situações que sabe que não deveria. Ficar em silêncio quando deveria falar. Concordar quando deveria discordar. E isso não é fraqueza, é condicionamento. Se no passado, expressar opinião gerava tensão, se posicionar parecia perigoso, isso ficou... Hoje, mesmo em ambientes seguros, seu corpo reage como se não fosse. E isso revela algo importante. Seu sistema emocional ainda está operando no passado. E isso impacta diretamente sua identidade. Se você parar agora e tentar responder com honestidade, quem eu sou, sem considerar ninguém, existe hesitação. Porque grande parte de você foi construída em reação ao ambiente, e não expressão autêntica. Você aprendeu a ser o que funcionava, o que evitava conflito, o que mantinha estabilidade. Mas isso criou uma lacuna, identidade real. E sem identidade clara, tudo fica instável. Decisões, relacionamentos, direção de vida. E isso conecta com algo ainda mais profundo. Existe uma voz dentro de você, e ela nunca está satisfeita. Sempre aponta falhas, sempre diz que poderia ser melhor, sempre reduz conquistas. E isso parece motivação, mas não é. É internalização. Em algum momento, crítica foi mais presente que validação. E agora, essa voz virou sua, mas ela não nasceu em você. Ela foi construída. Enquanto você não percebe isso, você continua se cobrando com base em um padrão que nunca foi justo. Agora começa a virada. Agora junta tudo. Você duvida do que sente. Assume emoções dos outros. Se adapta para ser aceito. Evita conflito. Não tem identidade clara. Se critica constantemente. Isso não são traços isolados. É um sistema. Um sistema construído para sobreviver emocionalmente, mas que agora está limitando você. E aqui entra o ponto central de Carl Jung. O inconsciente não resolvido se repete, até ser visto. E isso nos leva à parte mais importante. Tudo que você não pôde expressar não desapareceu. Foi reprimido, guardado, empurrado para o inconsciente. Isso forma o que Jung chama de sombra. A sombra não é ruim. É o que foi negado. Raiva, vontade, limites, individualidade. E quando isso não é integrado, sai de forma distorcida. Explosões, ansiedade, autossabotagem. E você não entende por quê. Mas existe um padrão. E ele está tentando se mostrar. Você não se relaciona só com o outro. Você se relaciona com o seu passado. Você busca validação, evita rejeição, se adapta demais, ou se fecha completamente. E tudo isso parece normal, mas é repetição. E sem perceber, você recria o mesmo tipo de dinâmica. Em contextos diferentes, se nada muda, tudo se repete. Você continua, escolhendo relações parecidas, reagindo da mesma forma, se sentindo igual. E chama isso de vida, mas não é. É padrão automático. E isso pode durar décadas. Sem que você perceba, nada muda antes disso. Perceber, não corrigir, não julgar, perceber, porque só o que é consciente pode ser transformado. Você não aprendeu. Validar emoções, criar limites, se posicionar, se escolher, mas pode aprender. Agora, mudar vai parecer errado, porque o antigo padrão parece seguro, mesmo sendo limitante. Você não escolheu sua infância, mas escolhe o que faz com ela. Se inscreva no canal e deixe seu like, se te ajudei de verdade. Não é eliminar, é integrar. Aceitar partes suas que foram negadas. Liberdade não é ausência de passado. Se tá aqui até agora, deixe seu comentário como está após o vídeo. É consciência sobre ele. Agora você vê. E isso muda tudo. Porque antes você reagia sem entender. Agora você começa a perceber. E essa percepção cria uma escolha. Repetir ou interromper. E essa escolha, pela primeira vez, é realmente sua. E é aqui que começa algo novo. Não perfeito, mas consciente. E isso já muda toda a direção da sua vida. Eu deixei outro vídeo aqui na tela para você, te vejo lá.